No fim do mês de agosto, a cidade de São Paulo anoiteceu em plena tarde. Segundo informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a escuridão foi causada não só pela frente fria, mas também pela fumaça de queimadas na Amazônia. Esses incêndios são mais frequentes do que se imagina. Fazem parte, aliás, de um processo que destrói a mata para a ocupação de áreas florestais. Diante dessa realidade, como desenvolver economicamente a região amazônica sem degradar o meio ambiente local? O Ecologia Integral de hoje conversa com a professora doutora Maria Angélica Toniolo, que durante 20 anos desenvolve pesquisas sobre a conservação de recursos naturais. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Obrigada a você, é um prazer. Prazer é nosso. A gente viu recentemente o caso de queimas na Amazônia que resultou em um céu nem um pouco comum na cidade de São Paulo. Hoje, quais são os principais causadores de um acontecimento como esse? Os incêndios de grande magnitude que estão acontecendo na Amazônia, eles têm causa na transformação do uso da terra. O fogo, ele sempre foi uma ferramenta de uso no que a gente chama de agricultura itinerante, que é uma agricultura de baixa escala, que sempre foi prática de comunidades locais no preparo da terra para as roças anuais, para aquela produção de subsistência. A partir da década de 60 e 70, com as políticas governamentais de ocupação da Amazônia, com o desenvolvimento das rodovias, uma grande quantidade de produtores rurais do sul e do sudeste migraram para a região e levaram consigo, então, uma nova maneira de produção. A pecuária foi a atividade que melhor se desenvolveu na região, porque ela tem características específicas que se adaptaram muito bem na região. Mas ela envolve o uso do fogo, tanto na limpeza dos pastos anuais, quanto na abertura de novas áreas, com a derrubada e a queima de floresta para ser transformada em pastos. Esses pastos são grandes extensões, portanto, toda vez que se limpa o pasto, o fogo ele pode ser bastante intenso e ele pode entrar na mata. Também, toda vez que se derruba uma mata, a matéria orgânica que ela fica no chão para secar vários meses e depois ela se coloca fogo para que isso queime. É uma quantidade enorme de matéria orgânica e, portanto, os incêndios florestais podem ser de grande magnitude. Tem um outro agravante que também na região existe muita exploração de madeira de alto valor comercial de maneira ilegal ou sem nenhum plano de manejo. Toda vez que se extrai determinados indivíduos de uma floresta, grandes clareiras são formadas e com a penetração do sol, essa vegetação que antes era úmida, ela seca e se torna um meio favorável, bem mais vulnerável para o fogo do que a mata em pé e a mata verde, que na Amazônia é uma mata bastante úmida, que funciona como, na verdade, uma barreira ao fogo. E esse sistema, a população ela se beneficia com esse sistema ou os ganhos eles vão para outras regiões? Isso depende muito da sub-região dentro da região amazônica. Por exemplo, existem áreas onde o agronegócio se estabeleceu, principalmente nas áreas de transição entre os biomas do Cerrado e da Amazônia no Mato Grosso, e algumas regiões também de Santarém, por exemplo, onde a soja hoje tem uma produção expressiva. Nesses lugares, há sim uma movimentação na economia local, e tem contribuído muito com a população diretamente envolvida nessas atividades e também com a economia nacional. Porém, são regiões menores dentro da Amazônia, né? A Amazônia é muito grande e muito diversa. A pecuária extensiva, a agricultura extensiva, como é praticada, e outra atividade importante que é praticada na região também, que é a mineração, são atividades extensivas que empregam pouca gente e que não distribuem a renda de uma maneira igual.
ela é bastante desigual. Os indicadores, tanto o PIB quanto o IDH municipal, eles apontam que os estados da Amazônia são os que menos têm produto interno bruto e também são os que têm menores índices de desenvolvimento humano, demonstrando que esse modelo ele ainda não atingiu uma eficácia significativa para atender toda a população. Ali. Uhum. E existem algum meio mais sustentável de desenvolver economicamente aquela região? Então, existem desde grupos de pequenos agricultores, como de grandes pecuaristas também, grandes produtores, que estão preocupados com esse problema ambiental, com a degradação ambiental, e são pessoas, indivíduos, lideranças que têm voz e que procuram ser exemplos de um novo modelo, que acreditam que é possível você produzir, mas também preservar. A pecuária, tanto a pecuária como o agronegócio, eles têm que se desenvolver dentro da lei, eles têm que respeitar o Código Florestal, têm que respeitar as áreas protegidas, têm que respeitar as terras indígenas. Então, sim, é importante, é possível desenvolver, mas tem que se aplicar a lei para que não vire assim, uma casa da mãe Joana. Além disso, existem várias iniciativas que promovem cadeias sustentáveis de produção na região baseada no conhecimento local. Um exemplo que eu acho que deve ser bastante conhecido é a produção de açaí no estuário amazônico. São comunidades ribeirinhas que plantam açaí e manejam açaí há gerações e que recentemente, quando o açaí começou a se tornar um alimento de moda e a demanda aumentou muito, esses ribeirinhos eles conseguiram, através de um conhecimento que eles têm, que é passado de geração para geração, aumentar muito a produção de açaí e atender não só a demanda nacional, como a demanda internacional também, com práticas de manejo intensivo e sistemas agroflorestais. Então, é um exemplo bem interessante de como o conhecimento local, aliado à ecologia local, pode gerar recursos que empregam centenas de famílias, milhares de famílias, e a geração de renda ela é bastante significativa. Você comentou dessa questão das leis, de fato elas são respeitadas? Os incêndios florestais que nós estamos vendo desde agosto demonstram que as leis não são respeitadas. O Código Florestal, ele determina que só 20% de uma propriedade pode ser usada e ser convertida para outro uso de terra que não seja florestal. É uma porcentagem muito pequena e, de certa forma, o produtor ele se sente prejudicado. Então, ele acha que eles não está conseguindo exercer seu pleno direito de proprietário. Mas, na verdade, esse patrimônio é um patrimônio de todos os brasileiros, que tem, não é só a função de produzir gado, de produzir commodities, mas sim de produzir serviços ambientais, que é a produção de chuva, que é a biodiversidade, que a produção de chuva é super importante não só para a região, mas para o Brasil, para manter a nossa capacidade de produção energética do Brasil. Então, quando o produtor não atende à legislação, ele está prejudicando toda a sociedade brasileira. E, por outro lado, ele precisa ser de alguma maneira compensado toda vez que ele seguir a legislação. Então, aqueles produtores que trabalham dentro da lei, que têm a preocupação ambiental, eles têm que ser compensados de alguma maneira. Eles têm que ter uma garantia de retorno econômico. E, Angélica, você já tem estudado a região amazônica há 25 anos. Quais foram os impactos dessas mudanças do sistema agropecuário para o sistema agroflorestal? Existiram mudanças significativas? Então, na verdade, os sistemas agroflorestais sempre
foram historicamente os sistemas mais dominantes na região. Né? Existem evidências fósseis que demonstram que as comunidades indígenas, os povos indígenas, sempre manejaram a floresta no sentido de melhorar, de aumentar ainda mais a sua produtividade de alimentos e de todos os outros produtos necessários para a sobrevivência desses povos. Muito recentemente, a partir só dos anos 60 e 70, é que a Amazônia começou a ser ocupada e o uso da terra começou a ser transformado de sistemas agroflorestais para um sistema para agropecuária ou agronegócio. E, professora, quais são as vantagens desse sistema agroflorestal? Os sistemas agroflorestais têm várias vantagens. Eles mantêm a floresta em pé, eles não utilizam o fogo, eles aumentam ou mantêm a biodiversidade, eles empregam mais famílias, eles demandam mais mão de obra porque eles são intensivos, eles geram uma diversidade de alimentos, eles são produzidos localmente, podem ser consumidos localmente, e alguns desses produtos, como o açaí, por exemplo, eles encontram mercados maiores, nacionais e internacionais. Além disso, esses sistemas eles têm uma ressonância cultural na região e eles já são praticados, já existe uma capacidade e um conhecimento gerencial e de manejo que é próprio dessas comunidades. Então, ali está um grande potencial de desenvolvimento econômico através do desenvolvimento local. E existe uma fiscalização desses desmatamentos na região? Bom, o desmatamento hoje, quem faz o monitoramento dele é o INPE, e quem faz a fiscalização no campo são as equipes do IBAMA. O INPE ele tem duas ferramentas, né, que são bastante utilizadas nesse monitoramento. Tem o DETER, que é um sistema que detecta áreas que vão ser desmatadas ou vão ser que estão em perigo de fogo e de desmatamento, e isso é diário, e é essa produção repassada para o IBAMA que faz uma leitura disso e estabelece critérios e prioriza áreas onde o IBAMA vai para fiscalizar numa tentativa de prevenir esse fogo. Outra ferramenta é o PRODES, que dá o desmatamento anual e que tem ajudado muito o Brasil, no entendimento brasileiro, do governo brasileiro, a monitorar o desmatamento ao longo do tempo. Então, o PRODES, ele dá essas taxas de desmatamentos anuais, fornece isso para o Brasil. Isso é muito importante, tanto nos acordos internacionais, como na manutenção do Fundo Amazônia, que ele é baseado, as doações são baseadas na manutenção de taxas baixas de desmatamento. E existem políticas públicas que ajudam a desenvolver socioeconomicamente as pessoas dessa região? Existem várias iniciativas, tanto públicas como privadas do terceiro setor, que têm contribuído enormemente para tanto na prevenção desses incêndios florestais, como no desenvolvimento de cadeias produtivas baseadas na produção florestal. Eu gostaria de citar apenas duas. Uma é o Plano de Ação de Prevenção de Desmatamento, que foi criado em 2004 e, se não me engano, agora está na sua 4ª edição, que é um plano completo, não só de prevenção, mas também de fomento de uma economia florestal baseada nesse conhecimento e nessas potencialidades locais. Esse plano, ele tem um dos seus principais pilares é o Fundo Amazônia, que é um fundo que foi criado em 2008 e ele recebe doações, financiamentos não reembolsáveis,
que ajudam tanto as entidades, as agências governamentais dos estados e federais também, como o próprio INPE e o próprio IBAMA recebem recursos para manter suas atividades, mas também eles fomentam uma série de atividades que procuram exatamente dinamizar a economia baseada numa economia florestal. O Fundo Amazônia, ele recebe principalmente recursos da Noruega e da Alemanha, mas recentemente, no mês de agosto, dado aos grandes incêndios e principalmente a forma como o governo brasileiro se comportou, demonstrando pouca comprometimento com o combate ao desmatamento, esses países não renovaram os seus recursos. Então, isso prejudica muito essa estratégia de tentar um desenvolvimento sustentável na Amazônia. Professora, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. E o Ecologia Integral de hoje fica por aqui. Até a próxima!